Olá a todos, estamos começando nossa última aula, a aula da última semana do módulo 1 da disciplina Física 6, Introdução à Física Experimental. Nós teremos nesta aula dois temas, né? Continuação do método dos mínimos quadrados, eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos para ajustar polinômios em geral, seria a parte 2 da nossa última aula. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de intervalo de confiança, que também é um conceito muito importante nessa disciplina, e na realidade aí dentro da estatística também é importante, né? Lógico que eu vou enfocar o tema mais do ponto de vista aqui do contexto da nossa disciplina. Então vamos começar aí, pela primeira parte, que seria o método dos mínimos quadrados, para o caso que a função modelo é um polinômio. Então, você vai considerar a função modelo f de x como um polinômio, né? A0 mais a1x mais a2x2 mais a nxn, onde os parâmetros são os coeficientes desse polinômio. Note que o método dos mínimos quadrados ele continua sendo o método por um caso em que a função é linear nos parâmetros. Os parâmetros a0, a1, a2, a função é linear. Vamos lá. Considere um conjunto de n dados x, y e i relacionados fisicamente pela expressão f de x igual a 0 mais a1x mais a2x2 mais uma quantidade arbitrária de termos até a nxn, onde você tem aí um número finito, mas possivelmente grande de parâmetros, né, a 0 mais a1 até a n. São constantes a determinar, em princípio, desconhecidas. A variável dependente y tem variância sigma i quadrado, os erros dos dados são estatisticamente dependentes. Então, o problema consiste em determinar os parâmetros que minimizam a função q. Lembra, a gente viu a função q na nossa última aula, né, que é a soma quadrática dos resíduos, yi menos a função calculada em xi, dado um certo conjunto de parâmetros, dividido por sigma i quadrado. Quer dizer, cada termo desse resíduo ao quadrado é dividido por sigma i ao quadrado, que corresponde à variância do yi correspondente àquele termo, né, que está naquele numerador. E aí você, para obter os parâmetros ótimos, nós vamos minimizar com relação aos parâmetros, né? Então, você vai fazer a derivada parcial com relação ao parâmetro a0, igual a zero, a derivada parcial com relação ao parâmetro a1, igual a zero, e assim sucessivamente. É assim até o último parâmetro. Note que, em geral, essa derivada tem esse formato aqui, né? Você vai derivar com relação ao AJ, então vai sair aqui o x que está na frente do AJ. Se for, pode acontecer de ser o A0, né? Então aqui o x, j igual a 0 é 1, tá bom? Senão vai ter... Na realidade aqui, esse j aqui você pode entender como um expoente, né? Então no caso j igual a 0 vai ser x elevado a 0 igual a 1. Né? E muito bem, e aí nós temos também, né, além do x, tá, dos x elevado a xi elevado a j, além dele, nós temos também o termo 2, que vem do fato de que nós tínhamos lá na expressão do q, no numerador, o resíduo ao quadrado, né? Então cai o expoente o expoente do resíduo, né, ao quadrado. E o sinal menos vem do fato que sempre há um menos aqui também multiplicando cada um dos termos. Nós vamos impor que essa soma é igual a zero, né? E se você agora faz isso para cada um dos parâmetros, você vai obter n equações deste tipo aqui. Cada uma dessas equações aqui é para um dos j's, desde j igual a zero até j igual a n, onde j indica, além de indicar aqui um expoente no x, ele corresponde também ao índice do parâmetro. Tá, já que nós ordenamos dessa forma, né, colocando a gente tem uma relação aqui entre o índice, né, o A0 corresponde justamente aos x elevado a 0, o A1 corresponde ao xi elevado a 1, o A2 ao xi elevado a 2. Né? Nós temos, então, essas n equações. Notem que
de um lado nós temos, eu coloquei aqui do lado direito, a gente coloca, né, é habitual e nós veremos que isso é útil. Coloca do lado esquerdo somente os termos que têm os parâmetros, né? Do lado direito, um termo sem parâmetro. Nesse termo aqui não tem parâmetro, vai aparecer o y. Mas aqui, como nós tínhamos lá n equações, todas dependem, todas como somas, somas cujos termos eram todos lineares em alguns parâmetros, né? Nós podemos escrever isso na forma matricial, uma matriz que multiplica uma matriz coluna dos parâmetros. Isso daqui vai ser igual aos termos correspondentes à parte que estava do lado direito da equação e não dependia dos parâmetros, né? Dependia só dos x, y e sigma i quadrado. Então, vocês notem aqui que nós temos nós temos aqui, primeiro é interessante notar que nós obtemos uma matriz simétrica, né? Nós temos aqui também existe um padrão aqui, se vocês observarem, olharem bem para essas matrizes, né, tanto M quanto aqui essa matriz coluna, você vai observar um padrão. Inclusive, você consegue prever, usando esse resultado geral, você consegue prever como será a matriz no caso de uma constante, você está ajustando uma constante, no caso você está ajustando uma reta do tipo B mais AX, ou no caso você está fazendo um ajuste de uma parábola, né? Você vai ver que o y sempre vai aparecer aqui e os x's vão aparecendo aqui também com o expoente relacionado aí à ordem do polinômio, né? Muito bem, então a gente obtém essa expressão matricial. O que a gente tem que fazer agora é inverter a matriz para obter os parâmetros, né? Aqui a gente usa a mesma coisa que nós usamos na última aula. Nós podemos escrever essa matriz inversa aqui como 1 sobre o determinante da própria matriz, vezes a transposta da matriz dos cofatores. É lógico que isso daqui vai resultar numa coisa complicada se você tem muitos parâmetros no polinômio, mas o método para resolvê-la é mais ou menos, como posso dizer, mais ou menos direto, né? É direto. É trabalhoso, mas é direto. A gente sabe a receita. Você pode, eventualmente, você também pode usar, em vez de você obter algebricamente essa inversa, você pode escrever a matriz M. Note que a matriz M ela só depende de dados, né? Que são o x e o sigma i, e, portanto, ela pode ser invertida numericamente também. Existem, em todo canto você encontra algoritmos para inverter matrizes. Você encontra no Excel, você pode se encontrar no MATLAB, muitos códigos têm isso, né? Muito bem, então, o que eu vou dar alguns resultados sem demonstrar, né? Mas vão em paralelo com o que nós já vimos no caso da reta. Então, a variância do parâmetro AJ é, é o, ah, é o termo JJ, né? É o termo da diagonal JJ da matriz inversa. Essa matriz inversa aqui, M-1, ela também é chamada de matriz das covariâncias dos parâmetros. Matriz de covariâncias matriz de covariância dos parâmetros. A covariância entre o parâmetro AJ e AK vai ser dado pelo termo fora da matriz JK, tá? Da matriz das covariâncias. O termo fora da diagonal JK da matriz das covariâncias. Note que a covariância de AJ-AK é igual à covariância de AK-J. Isso resulta da propriedade, né, de que a matriz M é simétrica e também sua inversa. Aqui é a definição que nós já tínhamos visto, não muda nada com relação ao que nós já tínhamos visto na aula passada, né? Eu só reescrevi aqui para deixar claro que a função f agora, com relação a qual você calcula o quadrado, ela precisa ser calculada com relação a todos os parâmetros da função. Né? A gente tem aqui a definição dos resíduos.
e dos resíduos reduzidos, né, que é o resíduo dividido pelo sigma-i. Muito bem. Então é assim que a gente calcula a gente ajusta, né, uma parábola. Em princípio, vocês poderiam implementar seguindo a receita, né, vocês poderiam implementar um algoritmo, método dos mínimos quadrados, em qualquer situação que você tenha uma função linear nos parâmetros, ou, aqui no nosso caso, um polinômio de grau n. Eu vou mostrar aqui para vocês. Lembra daquela planilha do Excel? Existe uma versão dela que ajusta uma parábola. Então, é exatamente a mesma coisa. A diferença é que se você quer rebater, né, uma incerteza em x, você precisa colocar aqui nesse campo o valor da derivada naquele ponto. Está vendo que eu calculo aqui a derivada no ponto? Você precisa somente substituir, por exemplo, 11,6 aqui, que é o valor da derivada no ponto. Só que não acontece nada porque nós não tínhamos uma incerteza aqui. Então, vamos supor que a incerteza, vamos com uma incerteza alta para dar bastante diferença. Então, no valor 1, vamos falar que a incerteza em x é 0,3. Está vendo que houve aqui uma mudança? Está vendo que o dy dx mudou um pouco, então você tem que mudar de novo. Então, nós convergimos aqui uma solução. É muito bem, né? Então, não tem muito segredo. A diferença aqui é que eu precisei acrescentar uns termos a mais, que vão constituir a nossa matriz de covariâncias, né? A matriz assim invertida. E aqui nós temos os parâmetros. Aqui nós temos o parâmetro A0, A1 e A2 com as suas respectivas incertezas. E eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, pode ser útil na atividade em que nós vamos analisar um experimento em que existe uma relação parabólica, né, entre espaço e posição. Vamos voltar então para a nossa apresentação e passar para o próximo tema. O próximo tema é outro assunto, que é a questão do intervalo de confiança. Então, vamos considerar a seguinte situação. Seja y barra a estimativa do valor verdadeiro y0 de uma determinada grandeza experimental. Então, o valor verdadeiro y0, em princípio, ele é indeterminado, mas a gente supõe que ele existe e seja bem definido. Né? Y0 não varia durante o experimento. O intervalo de confiança é definido como o intervalo de todos os valores y reais satisfazendo y é maior ou igual a y barra menos L e menor ou igual a y barra mais L, onde L corresponde à estimativa do erro do valor médio. O intervalo de confiança define a probabilidade beta, ou também nível de confiança de o valor verdadeiro estar dentro do intervalo I. Isto é, beta é a probabilidade do valor verdadeiro pertencer aí a este intervalo. Então, a gente vai, dependendo do intervalo de confiança que nós queremos definir, nós teremos que ajustar o L, né, que corresponda ao intervalo de confiança. Um exemplo aqui para tornar a coisa mais clara. Vamos considerar a distribuição gaussiana, que a gente já viu na aula de distribuições. Vamos considerar que uma variável experimental y como distribuição gaussiana de média μ, desvio padrão sigma. Então, para L igual a sigma, nós temos um beta de 68,27%. Então, eu defino um intervalo que tenha uma abrangência que vá de μ mais sigma e μ menos sigma, se a minha distribuição é gaussiana, então eu tenho uma expectativa de que 68,27% dos valores que eu obtenho numa determinada amostragem, né, estejam nesse intervalo. É isso que significa o intervalo de confiança. Para L igual a 2 sigma, né, eu vou aumentar um pouquinho aqui a abrangência.
Estão vendo? A abrangência do intervalo de confiança, que vai desde μ menos 2 sigma até μ mais 2 sigma. Aí eu vou obter 95,45% de uma amostra, uma amostragem, né, dessa grandeza, obter um valor dentro do intervalo. 3 sigma eu aumento para 99,73%. Define esse nível de significância alfa como alfa igual a 1 menos beta. Poder se interpretar como alfa a probabilidade do y0 não pertencer a um intervalo. Bom, geralmente a gente estima o sigma da média como o sigma, que a gente chama aqui M, que é precisamente o desvio padrão da média, né, dado por esta fórmula aqui. O que acontece? Teve um grupo que me questionou sobre aquela questão de que o desvio padrão da média não depende do tamanho da amostra. Eles fizeram uns cálculos para uma amostra pequena e viram que dava diferente. Tá? E realmente dá diferente. Você precisa ter um número grande de amostras. Esse número grande significa algo acima de 20, a gente vai ver agora, para que você não observe mais nenhuma diferença apreciável, né? Mas se você usar uma quantidade pequena, eles pegaram lá aqueles valores que eu tinha colocado na apresentação, eles calcularam com 2, 3, e perceberam que o desvio padrão da média obtido era menor, né? Então, isso acontece mesmo. Se o número de graus de liberdade é baixo, n-1, o sigma m tende a subestimar o valor de sigma m0, né? Seria o valor verdadeiro do padrão da média. Existem métodos estatísticos que permitem estimar um fator k de beta, né? Que deve multiplicar o sigma m para obter um intervalo de confiança com nível beta desejado para qualquer número de graus de liberdade. Então, vocês só vão aplicar isso se vocês fizeram um experimento que tinha poucas amostras, né? Você fez lá por algum motivo você não pôde obter muitas amostras, tinha uma variável que não era uma medida precisa, né? Se é uma medida muito precisa, você não precisa ficar fazendo estatística. Mas era uma medida que tinha flutuação, mas por algum motivo ou outro, você só pôde medir, por exemplo, 5 amostras, né? Então, nesse caso, se você quer um intervalo de confiança de 68,3%, tá vendo? Beta 68,3%. Se você tem um número de graus de liberdade de 3, você vai ter que multiplicar o sigma m por 1,32 para você ter 68,3% como seu intervalo de confiança, tá? Note que à medida que o número de LGL vai aumentando, ele vai tendendo a 1. 95,5%, que corresponde a 2 sigma, no caso em que o número de graus de liberdade tende a infinito, né? Veja aqui que você tem um número de graus de liberdade que é mais drástico a situação, né? Para você ter um intervalo de 95,5%, você vai ter que multiplicar por 3,31 se você tem um número de graus de liberdade igual a 4. Se fosse só 2, olha só, 14, né? É difícil fazer alguma estatística, apenas com dois valores. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da teste de hipóteses. O teste também chamado de teste de hipótese, teste do valor nulo. Depois eu vou explicar por que é chamado assim. Então, imagina uma situação em que conhecemos o valor verdadeiro y0 e queremos testar a hipótese de que o valor experimental médio y barra corresponde à mesma grandeza, né? Então, isso também é chamado de teste de valor nulo, porque isso corresponde a testar se o y0 menos y barra é compatível com zero, né? Você faz um menos o outro, vai dar uma variável aleatória também, né? Mas se eles são valores compatíveis, ele vai ter que dar uma distribuição centrada em zero. Então, isso equivale a testar se o y0, seu valor de referência, né? Se ele está dentro do intervalo que você obteve a partir dos seus dados experimentais. Então, por exemplo, você pode ter, você foi lá, você fez um experimento e obteve, ou imagina para você mais, para exemplificar melhor, imagina que numa sala, vários grupos obtiveram valores
aceleração local da gravidade. E você tem um valor de referência com muita acurácia, né? Então, você vai obter uma distribuição correspondente aos valores que foram obtidos pela sala, né? E você vai verificar se quer dizer, dado um intervalo de confiança, se o valor de referência se encontra dentro desse intervalo de confiança, tá certo? Lógico que o intervalo de confiança vai depender do nível de confiança que você definiu, tá? Então, aqui eu estava dizendo, né, a ideia de você verificar se a diferença em módulo de y0 e y bar é menor do que L. Por exemplo, se você define um intervalo, um nível de confiança de 68,3% e o número de graus de liberdade igual a 20, basta você usar aqui para o seu intervalo de confiança um L igual a 1,03 sigma m. Você pode aproximar aqui sem problema, L igual a sigma m. Tá? Agora, se você quer um intervalo de um nível de nível de confiança de 95,5%, e você, mas nesse caso, vamos supor que você tem uma sala só com 5 grupos, né? Mas você tem um número de graus de liberdade menor, aí você tem que, você não é suficiente só multiplicar por 2, como seria o natural no caso de você ter um número de graus de liberdade grande, você precisa multiplicar por 2,87, de acordo com essa tabelinha aqui em cima. Bom, eu coloquei essa tabela aqui, mas tem nas referências que eu passei para vocês, caso vocês estejam em alguma dificuldade de como aplicar isso daqui, né? Ou precisem de outros valores. Às vezes pode acontecer uma situação diferente. Você estima uma mesma grandeza por dois métodos diferentes. Então, por um método você obtém uma média, né, com o seu desvio padrão, por outro método você obtém uma média com outro desvio padrão. E a gente quer testar a hipótese de que a grandeza medida é a mesma, isso é, a diferença entre as duas é compatível com o valor nulo, né, que é a mesma coisa do caso anterior, só que não é um valor de referência, a gente está comparando dois valores com uma mesma grandeza. Quer saber, será que eu medi a mesma coisa? Né? Pode ser que você tenha medido a mesma coisa, mas algum experimento você acaba chegando à conclusão, né, de que há um erro sistemático, pode haver um erro sistemático muito grande numa medida. Então, você vai definir uma nova variável, que é a diferença entre as duas, né? E aí, se elas são estatisticamente independentes, né, o sigma correspondente a elas vai ser a soma quadrática de cada uma, né? Então, é assim que você faz a comparação. Você vai fazer a mesma coisa, você vai obter a diferença, e ela tem que ser menor do que esse seu sigma delta y. E esse k aqui, ele vai aparecer, né, quando você tem poucos graus de liberdade. Então, você vai usar aquele fator de correção para o beta que você quer, né, para o seu nível de confiança. E você vai usar, qual número de grau de liberdade você vai usar? Então, uma metodologia que é proposta em muitos livros, é você pegar o valor mínimo dos números de graus de liberdade. Você vai pegar o experimento que tinha o menor número de dados, né, e vai considerá-lo como sendo números de graus de liberdade a partir dele. Tá? Na prática, na maior parte das situações de interesse, evitamos os valores baixos do número de graus de liberdade ou assumimos que o desvio padrão já é uma boa estimativa. Tá? Então, na maior parte dos casos, a gente não vai usar esse K, tá? São só casos especiais, né? E aí basta você fazer y menos y2 menor do que o sigma delta y. Bom, por último, eu gostaria de fazer umas observações, né? Em física experimental, nós costumamos rejeitar a hipótese nula quando a diferença entre os valores, sejam eles dois valores de estimativas, ou a diferença entre o valor de referência e o valor da estimativa, é maior do que 3 sigma, né? Ou, de modo geral, quando o nível de significância alfa é menor do que 0,3%. Né? Isso é mais geral, porque nos casos em que você tem número de grau de verdade pequeno, você não usa o 3, né? Você tem que usar um outro termo. Você tem que corrigir esse termo 3, né? Porque poucos pontos a tendência é você subestimar o sigma, né?
Agora, em várias outras áreas em que o erro de rejeição da hipótese nula pode ter consequências mais graves, costuma-se rejeitar a hipótese nula quando o alfa é menor do que 5%. Por exemplo, a pesquisa de intenção de voto faz isso. Acho que na engenharia também se faz muito isso, porque se você usa uma significância muito pequena, você pode estar considerando como sendo valores equivalentes coisas que não são, né? Você está correndo muito risco de cometer o erro, né? Às vezes pode ser que você tenha uma peça, né? Um comprimento ou uma medida que não pode ter um certo nível de tolerância, mas não pode estar muito fora de um valor pré-estabelecido, né? Então, por causa nesse tipo de caso, muitas vezes se estabelece em determinadas áreas que se rejeite a hipótese nula, né, quando o alfa é menor do que 5%. Esse valor de 5% também é um valor muito utilizado e isso tem sido discutido muito também por causa da questão da pandemia, né, que os estatísticos chamam de p-valor, se não estou enganado, de 5%, quando são feitos esses experimentos de eficácia de remédios, né, eles precisam verificar entre dois grupos qual é qual é a diferença, né, de eficácia de um remédio com relação ao outro, e é geralmente o número de ouro, né, o número que é considerado para se fazer a rejeição da hipótese nula é alfa menor do que 5%, tá? Muito bem, pessoal. Bom, eu dei uma pincelada, né, nesse assunto. Eu vou pedir para vocês fazerem uma comparação, porque no nosso experimento nós vamos fazer uma estimativa da aceleração da gravidade, vou passar um valor de referência, vocês vão estimar o sigma e vão verificar se os valores são compatíveis, né, dentro do nível dentro do nível de significância de 0,3%, tá? Ou de 3 sigma. Muito bem, eu acho que com isso eu me despeço de vocês. É uma pena que nós não podemos ter aula presencial esse semestre. Espero que possamos ter no semestre que vem. Espero também que vocês tenham aproveitado essas aulas, né? Nós vamos revisitar alguns dos temas, algumas coisas vão voltar a aparecer, né? Então, bom, nós nos vemos, se tudo der certo, ano que vem. Mas tendo qualquer dúvida, querendo falar sobre qualquer assunto, mandem mensagem, comentem os materiais ou mandem mensagens por e-mail mesmo para mim.